A chuva caía em finas gotas, escorrendo pelas janelas embaçadas do carro de Clara, enquanto ela estacionava na entrada da casa. A antiga construção, com sua fachada gasta e janelas altas, parecia observá-la de volta, como se esperasse pacientemente por seu retorno. Faziam anos desde a última vez que ela estivera ali, e agora, após a morte repentina de sua mãe, o lugar era seu novamente. Mas Clara não sentia alívio por voltar. Pelo contrário, uma sensação sufocante a envolvia. Ao sair do carro e pegar as malas, Clara olhou para a casa. Sentiu uma pontada de nostalgia, misturada com algo mais sombrio. As lembranças da infância, antes vivas, agora estavam embaçadas como as janelas no fim de tarde. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ela subia os degraus da varanda. Ao inserir a chave na fechadura, sentiu uma leve resistência, como se a casa não quisesse ser aberta. Com um estalo seco, a porta finalmente cedeu, revelando o interior escuro e quieto. A primeira coisa que a atingiu foi o cheiro. Um odor antigo, como madeira apodrecida e memórias esquecidas. Clara acendeu as luzes, mas a fraca iluminação não dissipava a sensação de opressão que preenchia cada canto. Deixou as malas na entrada e caminhou pela casa, cada passo ecoando nos corredores vazios. As paredes pareciam reter os sons, abafando qualquer movimento, como se estivessem escutando. O silêncio era quase absoluto, até que um som distante chamou sua atenção. Um sussurro. Clara parou, os ouvidos atentos. Nada. Talvez fosse o vento passando pelas frestas, pensou, tentando afastar a sensação incômoda que surgia. Subiu as escadas até o quarto que fora dela quando criança. Ao abrir a porta, viu que quase nada havia mudado. As cortinas ainda eram as mesmas, desbotadas pelo tempo. A cama estava feita como se a casa esperasse seu retorno há muito tempo. Clara sentou-se na beirada da cama olhando ao redor. Uma vaga sensação de desconforto a invadiu. Ao se deitar, ouviu novamente o som. Um sussurro suave e distante vindo das profundezas da casa. Fechou os olhos, atribuindo o som à exaustão. Porém, enquanto adormecia, a impressão de que algo estava ali, observando-a nas sombras, permanecia. O amanhecer trouxe pouca luz à casa. Clara acordou com a sensação de que não havia realmente dormido. A noite fora pontuada por sonhos perturbadores, embora ela não conseguisse se lembrar de nenhum detalhe específico. Enquanto descia as escadas, notou que o ar estava ainda mais pesado do que no dia anterior, como se a casa estivesse absorvendo sua presença. Ela começou a explorar os quartos, abrindo gavetas e armários. As lembranças da infância surgiam de forma fragmentada, como flashes de imagens desconexas. Ela correndo pelo corredor, sua mãe sempre quieta, distante, o som abafado de vozes. Vozes que pareciam ecoar no fundo de sua mente. Algo estava bloqueado, como se houvesse uma cortina entre ela e o passado. Enquanto organizava o que restava das coisas de sua mãe, encontrou um envelope envelhecido escondido no fundo de uma gaveta. Dentro havia cartas. Ao abri-las, Clara sentiu o ar ao seu redor esfriar. As cartas falavam sobre noites mal dormidas, pesadelos e, mais alarmante, algo na casa que sua mãe temia profundamente. A leitura das cartas trouxe um desconforto crescente, como se as palavras escritas há tanto tempo carregassem um peso invisível. Naquela noite, enquanto tentava adormecer, o som dos sussurros retornou, mais nítido, como se estivessem mais próximos. Ela se levantou, caminhando pela casa escura. Os corredores pareciam mais longos e as sombras mais profundas. O som dos sussurros parecia vir das paredes, ecoando suavemente. Por um momento, Clara acreditou que conseguia distinguir palavras, mas eram vagas demais para serem compreendidas. Ao passar pela sala de estar, algo chamou sua atenção. Uma leve brisa, fria e inesperada, atravessou o ambiente, mesmo com todas as janelas fechadas. Os papéis sobre a mesa tremeram levemente, e Clara ficou paralisada, seu coração acelerado. Olhou ao redor, mas não havia nada. Apenas a casa, imóvel e quieta, observando-a. Clara tentou afastar a sensação de desconforto que crescia. Talvez fosse apenas o cansaço, o luto mexendo com seus nervos. No entanto, ao voltar para o quarto, uma memória vaga a atingiu. Uma noite distante, em que ouvira o mesmo som de sussurros, e sua mãe a mandara ficar quieta, como se algo perigoso estivesse à espreita. Os dias seguintes foram uma mistura de inquietação e isolamento. Clara tentava se manter ocupada, mas a casa parecia viva ao seu redor, sufocante e inescapável. Cada vez que tentava se concentrar em alguma tarefa, o som dos sussurros a interrompia, como se chamassem por ela. Não eram apenas ruídos dispersos. Agora Clara tinha certeza de que eram vozes.
diferentes, mas todas dolorosamente familiares. Em uma manhã, enquanto revirava o escritório da mãe, Clara encontrou um caderno de capa de couro. A mão trêmula da mãe preenchia as páginas com uma caligrafia irregular, quase desesperada. O diário começava após a morte de seu pai, relatando como pouco a pouco a casa parecia mudar. A mãe mencionava noites sem sono, pesadelos recorrentes e sussurros que surgiam das paredes. Mas havia mais. Eu fiz isso por você, dizia uma das últimas anotações, para que pudesse viver livre dessa maldição. Clara sentiu o coração acelerar. O diário descrevia um pacto, algo que a mãe nunca havia mencionado em vida. Um acordo sômbrio feito para proteger Clara, mas às custas de algo que ela não entendia completamente. Conforme lia, sentiu o ambiente ao seu redor se tornar mais opressivo, como se a própria casa a estivesse observando. Naquela noite, os sonhos retornaram. Clara se viu criança novamente, escondida em um armário, enquanto ouvia os gritos da mãe ao longe. Naquele sonho, os sussurros eram ensurdecedores, preenchendo todos os cantos da casa. Ela tentou cobrir os ouvidos, mas os sons penetravam profundamente, como se estivessem dentro dela. Ao acordar sobressaltada, suando frio, percebeu algo inquietante. As vozes dos sussurros não eram apenas dela e de sua mãe. Eram muitas, diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo, fragmentos de histórias esquecidas. Cada vez que Clara se concentrava, os sussurros pareciam mais distintos, mais insistentes. Enquanto caminhava pela casa, foi tomada por uma sensação de déjà vu. Tudo parecia um reflexo distorcido de seu passado. A casa estava cheia de ecos, lembranças que não eram só suas. As vozes nas paredes, os sussurros incessantes, eram as almas de todos que haviam vivido ali, aprisionadas, à espera de serem ouvidas. Clara começou a perceber que o pacto mencionado no diário não envolvia apenas sua mãe, mas todas aquelas almas perdidas, condenadas a viver entre as paredes da casa. Na manhã seguinte, Clara despertou com uma decisão formada. Não podia mais ignorar os sinais. Havia algo profundamente errado com a casa. Ela precisava entender a verdade por trás do pacto que sua mãe mencionara no diário. Decidida, passou o dia revirando cada canto da casa em busca de mais respostas, sentindo a urgência crescer dentro de si. Durante sua busca, Clara encontrou uma porta trancada no porão. Uma sala que ela nunca havia notado antes. Usando uma chave enferrujada que encontrou junto aos pertences de sua mãe, abriu a porta e descobriu o que parecia ser um antigo altar. Havia velas derretidas e símbolos gravados no chão, rodeados de fotografias antigas. Algumas da própria Clara quando criança, outras de pessoas que ela não reconhecia. No centro do altar, uma pequena caixa de madeira repousava. Ao abri-la, encontrou um pedaço de papel amarelado com palavras escritas à mão. A casa toma o que desejamos esquecer, mas nunca liberta. Clara sentiu um calafrio profundo. O pacto havia sido uma tentativa desesperada de sua mãe para protegê-la das influências da casa. Mas o que a casa realmente queria? Memórias. Dor. Ela compreendia agora que a entidade que habitava a casa se alimentava de tudo aquilo que as pessoas desejavam esquecer, aprisionando suas almas para sempre. Sua mãe havia feito o pacto para salvar Clara, sacrificando-se para que a filha não fosse consumida. As vozes nas paredes se intensificaram. Clara podia ouvir sua mãe entre elas, sua voz distinta e familiar, mas cheia de dor. Vá embora, Clara, sussurrava. Você não pertence a este lugar. Mas havia algo mais. Um pedido de ajuda, um apelo para que Clara fizesse algo que sua mãe não pudera. Naquela noite, Clara não dormiu. As sombras da casa pareciam mais vivas e os sussurros mais altos, como se a entidade soubesse que ela estava perto de descobrir a verdade. O peso do passado, das almas perdidas e das memórias reprimidas estava prestes a explodir. Clara sabia o que precisava fazer. Não havia como fugir. Se continuasse na casa, acabaria como sua mãe, uma prisioneira das paredes, suas memórias e emoções drenadas até não sobrar nada. Mas a única forma de sair dali era confrontar a entidade, quebrar o pacto e libertar as almas que haviam sido aprisionadas. Guiada pelos sussurros, Clara retornou ao porão. O altar parecia ainda mais sinistro sob a luz fraca da lanterna. Ela sabia que o pacto tinha um preço. Sua mãe havia entregado sua própria alma para proteger Clara, mas agora Clara precisava confrontar o que estava preso naquele lugar. De repente, os sussurros se tornaram gritos. As vozes das almas, todas em uníssono, clamavam por liberdade. A casa parecia vibrar ao redor de Clara, como se a entidade estivesse lutando para manter o controle.
O chão tremia sob seus pés enquanto ela gritava, desafiando a entidade a mostrar-se. Eu não vou ser sua prisioneira. As sombras ao seu redor começaram a se contorcer, formando uma figura nebulosa diante dela. Clara sentiu o peso esmagador da entidade, uma presença que parecia devorar tudo ao seu redor. Era um ser feito de escuridão e dor, alimentado pelos medos, pelas memórias esquecidas, por segredos jamais revelados. Mas Clara não recuou. Sabia que a chave para derrotar a entidade era encarar aquilo que ela mais temia. Suas próprias memórias, a culpa e o ressentimento que sempre sentiu em relação à sua mãe. A entidade se alimentava daquilo que ela queria esquecer, mas Clara decidiu que não iria mais fugir. Com uma força que nem ela sabia que possuía, Clara começou a falar em voz alta, admitindo seus medos, suas culpas e tudo que evitou por tantos anos. À medida que enfrentava suas emoções reprimidas, a entidade enfraquecia. As paredes da casa começaram a se quebrar. As vozes das almas se tornaram mais suaves, como se estivessem sendo libertadas. Com um último grito, a figura nebulosa se desfez e a casa começou a ruir. Clara correu para fora, o ar frio da noite a envolvendo, enquanto via a antiga casa colapsar em si mesma, desaparecendo em uma nuvem de poeira e escombros. Clara ficou ali sozinha, diante dos destroços. A casa havia desaparecido, assim como o peso que ela carregava por tantos anos. Mas as cicatrizes emocionais permaneceriam para sempre. O som dos sussurros se foi, mas as lembranças continuariam a assombrá-la. Ela havia vencido, mas a um custo alto. Contudo, agora, finalmente estava livre.